Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo.
gravado, né? Então tá, vamos cantar junto, a letra vai estar lá. Essa é a palavra. Apaga essa luz, por favor. Marcelinho. Tristeza vier
os campos estão assim, lindamente. Parece que nós estamos no farol de anjos. Né? E para terminar, nós vamos deixar a música do servidor, né? A música da nossa autoria. Vamos cantar juntos também. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos.
membros, Casa dos Marcos. Sintam-se acolhidos. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nesse momento, agradecemos ao Caxias e a Célia pelas músicas, pela harmonização e convidamos aqui o nosso presidente, o senhor Darcy, para fazer as suas considerações. Se o Darcy está por aí, queremos agradecer a presença de todos. São várias casas aqui da nossa cidade representadas, a URI Dourados, a Fênix, e é uma alegria para nós. Darcy, contigo. Boa noite. São todos muito bem-vindos. Nós, da comunidade espírita da Casa de Mael, nos sentimos honrados com a presença de vocês, por ter vindo comungar conosco a alegria de comemorar mais um aniversário da Casa Espírita Ismael. Não estamos comemorando o aniversário do início de uma edificação de um prédio, mas também o início da formação da egrégora espiritual, da formação através dos mentores que nos orientaram durante todo esse tempo e que foi possível levarmos à nossa comunidade o atendimento fraterno que todos buscam em nossa casa. É muito bom estar aqui vendo os frequentadores da segunda, ex-presidentes, irmãos nossos de outras casas espíritas, o pessoal da URI, o palestrante que veio de Campo Grande, abrilhantar o nosso evento, e dizer que nós somos muito gratos, agradecendo do fundo do coração por estarem conosco nesse momento alegre. Eu desejo que todos se sintam harmonizados, se sintam bem entre nós. Gratidão. Agora nós convidamos o nosso irmão José Aparecido Pode deixar apagado. para Marcos, apaga a colocar luz aí. um vídeo que conta um pouco da história da casa e que foi o próprio Aparecido que produziu. No terreno vazio, o Ciber resolve nos oferecer o terreno e eu convido o pessoal que vocês no tempo nove de lidar com o espiritismo, a luz, a lula.
nós assumimos a Fraternidade do Anjo Ismael em 1999, a pedido do senhor Benito, que desejou nos passar a casa, e aí foi um período de transição em que havia apenas 4 pessoas que frequentavam a Fraternidade Anjo Ismael. Era eu, meu pai, a tia Jovenir, meu primo Mário. E aí, com muito esforço, nós arrumamos a casa, e aí nós tivemos a felicidade de vir uma equipe que veio do NEFA, composta pelo Marcel, Fátima Frota, a esposa do Marcel. E aí eles somaram e nós conseguimos dar continuidade ao trabalho, e foi aí que nós fundamos a Casa Espírita Ismael. E é com muita alegria que eu venho falar isso nessa... Estamos com o atual presidente da Casa Espírita, Tarcísio, nosso grande companheiro, nosso confrade, um grande trabalhador da Seara, e a gente vai fazer algumas perguntinhas para ele, para que ele possa passar para vocês aí a situação atual da casa, né? Aquilo que ele pretende fazer e aquilo que ele tem feito. O que você diria sobre esse evento, o aniversário da casa? Primeiramente, meus cumprimentos a todos. Eu gostaria de parabenizar a Casa Espírita Ismael pelos 47 anos de existência e dizer a todos que eu estou muito feliz em fazer parte do quadro atual de servidores da Casa. E nesta oportunidade alegre, festiva, de comemoração do aniversário, quero saudar todos aqueles que, de uma forma ou de outra, serviram, contribuíram para o crescimento da casa e que assim construíram a história desde a época de sua fundação. Eu gostaria, quer dizer, nós gostaríamos, né, todo esse pessoal que estava nos vendo, que você falasse sobre a trajetória dessa casa, né? Olha, Cadinho, eu diria que todas as gestões foram extremamente importantes, não só para o crescimento da casa, mas também para a expansão do Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. Cabe a nós, servidores do agora, mantermos brilhando a chama que foi acesa pelos fundadores da então Fraternidade do Anjo Ismael. Isso é um compromisso nosso com a espiritualidade. Não é somente mantê-la acesa,
mas torná-la mais forte, mais atuante, levando à nossa gente tudo que uma entidade espiritualista pode oferecer. No nosso caso, espíritas, além do atendimento fraterno, levarmos à luz do esclarecimento do Evangelho de Jesus, mostrado por uma ótica transparente, sem dogmas, de forma assim muito tranquila. E não somente como religião, mas principalmente pelos aspectos filosóficos, científicos, de explicar as leis do universo. E isso tudo, Catinho, contribui muito para fazermos crescer nossos valores éticos e morais. O interessante é que, à medida que vamos avançando, vamos naturalmente conseguindo uma conexão maior com o Criador, vamos ampliando as nossas consciências e adquirindo uma maior percepção das coisas. É aí que ocorre aquele processo que sempre falamos, que Deus evolui para nós à medida que nós evoluímos para Ele. Em outras palavras, eu diria assim que, quando nos modificamos, nós abrimos espaço em nós para que os atributos de Deus se manifestem em nós. Então, presidente, a gente gostaria então que você fizesse suas considerações finais, né? E já de antemão, em nome de todos aqueles que estão nos vendo, né, agradecer a forma carinhosa como que você conduz essa entidade, esse amor que você depreende, né? E faz bem tanto essa coletividade, a essa instituição, que tanto amor propaga aos corações. Olha, eu diria que todos nós devemos trabalhar duro mesmo, para nos tornarmos melhores a cada dia, promovendo nossa reforma interior, superando as fraquezas morais, que é a maior carência da humanidade. Veja a casa espírita como um laboratório, sabe, Betinho? Onde aprendemos a conviver harmoniosamente com os mais diferentes tipos de personalidades. Eu acho muito bacana isso, essa convivência, essa interação. E onde cada um tem a oportunidade de manifestar e expandir também a sagrada luz que nos foi confiada por Jesus. Gratidão e um carinhoso abraço a todos. Gratidão a todos. Muito obrigado, Darcy. Obrigado pela explicação, né? E que Deus ilumine cada espírito maior por esses 47 anos de existência. Deus abençoe. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da vida. Quando eu errava no mundo, triste, só no meu caminho, chegastes devagarinho e me encheste o coração. Vinha nas bênçãos dos deuses, das sublimes claridades, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, assim como sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a extrema agonia na saudade dos teus olhos. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre flores, nas claridades dos céus. Isso é para a nossa missão.
Palmas para a Casa Espírita. Senhor Orlando, coraçãozinho aguentou aí, dentro do nosso irmão André, Marcel também, né? Marcel, papai, Marcel também deve estar sofrendo. dois irmãos que desencarnaram recentemente. E agora, então, convidamos o coral Caravana do Evangelho, da Ouro de Dourados, para que apresente 3 músicas para nós. Vão se preparar e podem subir aqui na frente. Lércio, momento. Eu sei que vão usar essa cadeira.
Agradecemos ao grupo pela harmonização do ambiente, por essas músicas maravilhosas. E para dar continuidade ao nosso trabalho da noite, convidamos aqui a nossa irmã Jovina de Borges para fazer a prece inicial e apresentar o palestrante da noite. As suas considerações. Muito boa noite a todos, a todas, que as bênçãos de Jesus sejam conosco. Quero dizer que é uma alegria nos encontrarmos aqui nesta casa, participando deste evento tão significativo, não só para a comunidade espírita da Casa de Ismael, mas para toda a nossa cidade. Então é com muita alegria que nós aqui nos encontramos e trazemos o abraço fraterno e amoroso da diretoria executiva da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, da nossa querida irmã Darlene, que é presidente, da vice-presidente Maria Túlia Bertoni e também do Denis. Então é com muita alegria que nos encontramos aqui trazendo este abraço fraterno e amoroso. Então nós convidamos a todos, neste momento, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em gratidão. Gratidão, Senhor, por tudo quanto nos dás. Gratidão por tantas oportunidades. Gratidão por esta casa, por tantos trabalhadores que por aqui passaram, aqui deixaram seu rastro, deixaram a sua força de trabalho, a sua alegria, a sua convivência harmoniosa e acolhedora. Tantos irmãos que por aqui passaram e que certamente nesta noite se fazem presente. E nós agradecemos a presença deles. Pedimos, Senhor Jesus, as suas bênçãos sobre os trabalhadores desta casa, a sua diretoria, a equipe administrativa, para que continuem sempre firme, levantando bem alto a bandeira de Ismael, a bandeira Deus, Cristo e caridade, e avante todos meus irmãos no trabalho, no bem. O momento está a exigir de cada um de nós esforços redobrados na senda do Senhor. Que Jesus abençoe a todos. Muito grata e muita paz, hoje e sempre, e que assim seja. E nós queremos convidar neste momento o nosso irmão Celso Catone. O Celso Catone é um trabalhador do movimento espírita, um trabalhador da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, atua em diversas áreas lá na nossa Federação Espírita, onde é chamado, ele está sempre presente. Ele costuma dizer que ele é o homem de preto. Ele é o homem de preto porque ele está sempre com terno, sempre muito bonito, engravatado, não é? Fazendo as apresentações dos eventos federativos. E em breve nós teremos lá o Congresso Espírita do Mato Grosso do Sul e ele será o mestre de cerimônia. Então, com todos nós, este trabalhador da seara espírita, Celso Catone. É com você, meu irmão. Este programa é um oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Biolabor. Presteza e qualidade no atendimento. Você também pode tirar suas dúvidas ou pedir o seu orçamento pelas redes sociais. Facebook, Biolabor, Laboratório de Análises Clínicas e também pelo Instagram, Biolabor MS. Quer mais informações? Ligue 0 operadora 67 3421 6058 ou pelo WhatsApp
WhatsApp 0 operadora 67 991493068. Agende já o seu exame. Biolabor, Laboratório de Análises Clínicas. Rua Major Capilé, 1090, Centro, Dourados, Mato Grosso do Sul. Este programa é um oferecimento da Ótica Veja de Dourados, Mato Grosso do Sul. Inovação e tecnologia a favor de seus olhos. Acesse www.facebook.com/Ótica Veja Dourados MS ou ligue 67 3422 2779. WhatsApp 67 99604 2126. Ótica Veja, Rua Dr. Camilo Hermelindo da Silva 451 Centro, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Este programa é um oferecimento do canal YouTube José Aparecido e Célia. Nosso canal tem a finalidade de propagar o amor e a paz aos corações que necessitam desse afago. A música eleva o nosso ser e irradia luz de serenidade e de amor. O amor é sempre o objetivo que devemos atingir. Quando assim fizermos, seremos mais plenos. Seremos e teremos sabedoria e um amor direcionado da nossa real missão de vida. Compartilhem com seus familiares e amigos e vamos juntos cantar o amor e a paz. Visitem também nossas plataformas no Spotify, Facebook, Instagram, Deezer, com as músicas dos nossos CDs. Maiores informações, WhatsApp 67 99855 4850. Quer construir ou reformar? Comercial Dourados. Obras e materiais para construção. Credibilidade desde a fundação. Ligue 0 operadora 67 3421 7782. WhatsApp 0 operadora 67 99207 2523. Facebook Comercial Dourados. Acesse o nosso site comercialdourados.com.br. Apoio Web Rádio Portal da Luz. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. É uma satisfação muito grande e uma honra para mim ter sido convidado para esse evento, essa solenidade de homenagem aos 47 anos de aniversário dessa casa. E o tema da palestra de hoje é esse, falando da terra. E quando a Darlene ficou sabendo que era esse o tema, ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. A Darlene é a presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, e aí ela mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, Maninho, porque ela tem o costume de me chamar de Maninho, porque ela já falou que tem uma reserva de reencarnação como filha da minha mãe na próxima vida. Então, a ideia dela é que a gente seja irmão. Maninho, você já desencarnou e vai fazer uma palestra do além para nós? Não, não é bem assim. A questão é que o tema dessa noite está relacionado com um livro. E por que a ideia desse livro? Em primeiro lugar, eu agradeço a casa, o convite e a liberdade para escolher o tema. E em segundo lugar, durante a pandemia, aconteceu um fenômeno muito interessante, que foi a oportunidade de divulgação de nomes e de palestrantes fantásticos, espíritas, que têm um conhecimento profundo, não só do espiritismo, mas também de outros aspectos científicos, religiosos e filosóficos. E nós todos tivemos a oportunidade de assistir esses talentos. E durante esse período, eu fui ficando assim, cada vez mais constrangido da minha ignorância. Eu já vinha há algum tempo pensando assim, nossa, eu preciso tentar acompanhar
as coisas que estão acontecendo, porque a quantidade de conhecimento espírita tem crescido tanto, que eu particularmente não estava conseguindo acompanhar, mas não tinha jeito. A quantidade de horas do dia é insuficiente. E aí, um dos grandes pavores que eu sempre tive foi de ser um cego conduzindo outros cegos para o abismo. É responsabilidade muito grande de quem assume o microfone para fazer uma exposição, aquilo que se fala. Então a gente precisa ter muito cuidado para não emitir, por exemplo, opiniões pessoais. É muito fácil eu palpitar sobre as coisas, mas quando eu falo aqui, aquilo que eu falo vai refletir na vida das pessoas. Então não pode ser a minha opinião, tem que ser aquilo que o Espiritismo nos ensina. E essa sempre foi uma preocupação muito grande para mim. Então eu, durante a pandemia, fui me recolhendo e me encastelando na minha ignorância. E durante aquele período, eu assisti a uma entrevista, um trecho de entrevista, na verdade eu não assisti, eu ouvi um trecho de uma entrevista que Haroldo Dutra Dias e outras pessoas fizeram com Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha foi marido da Meimei, que é tão conhecido no meio espírita. E durante um período, e ele foi também muito amigo e muito próximo do Francisco Cândido Xavier. E durante um período, Arnaldo Rocha, Chico Xavier e outras pessoas muito próximas fizeram experimentações com materialização de espíritos. E aquelas materializações aconteciam em virtude da mediunidade, principalmente da mediunidade de Chico Xavier. E eles se reuniam e faziam acontecer os fenômenos em parceria com a espiritualidade presente, que se interessava também naqueles fenômenos. E o Arnaldo Rocha, que era muito brincalhão, muito gozador, ele já estava viúvo. A Meimei tinha falecido há algum tempo já. E então Meimei, em algumas daquelas manifestações, ela se materializou. E aí, em determinado momento, Haroldo pergunta para Arnaldo Rocha: mas Arnaldo, a Meimei materializada, você chegou a encostar nela alguma vez, tocar alguma coisa? E Arnaldo Rocha riu e falou assim: meu amigo, aquilo lá, você está pensando o quê? Era uma safadeza. Eu abraçava ela, eu beijava ela, eu aproveitava as oportunidades, eu não tinha mais, porque ela estava desencarnada. Então, pelo visto, eles estavam se divertindo mesmo. E aquilo aconteceu durante certo tempo, até que numa ocasião, à noite, era um espaço pequeno, mas tinha um corredor, e eles estavam ali aguardando o espírito que se materializaria. E aí, no fundo, naquela escuridão, acende uma tocha. E aí aparece uma mão segurando a tocha. E aí começa a se formar um homem alto, vestido numa toga em estilo romano. E quando aquilo começa a acontecer, todo mundo entende de imediato que se trata de Emmanuel, que era o orientador, o guia espiritual de Chico Xavier. E Emmanuel vem caminhando com um passo firme naquele corredor e todo mundo com o coração diminuindo. Emmanuel chega no meio do grupo e diz assim: a tarefa do médium é o livro. O livro educa. Soltou a tocha que ficou no lugar, fez minha volta e foi embora. E eles acabaram com as brincadeiras de materialização e Chico Xavier voltou para a tarefa da psicografia. Eu estava me lembrando dessa história alguns momentos antes de ser convidado para fazer essa palestra aqui de noite. E
assim, como eu disse, né, eu estava bem quietinho no meu canto ali, né, tentando correr atrás um pouco da minha ignorância, e parece que há espíritos que não desistem de nós, espíritos desencarnados e espíritos encarnados também. Então, exatamente naquele momento que eu estava me lembrando disso, um espírito encarnado, que foi a Jovina, chegou para mim e falou assim: olha, a Casa Ismael vai fazer aniversário, você podia fazer a palestra para nós? Eu ia negar, eu ia dizer assim: estou lá em Campo Grande, é difícil, segunda-feira à noite, é complicado. Mas aí me veio forte a lembrança daquela expressão: a tarefa do médium é o livro educa. E naquele instante me veio a ideia de que, apesar de toda a minha ignorância, eu poderia usar esses momentos para tentar criar nos espectadores a curiosidade para ler um livro. Porque o livro só educa se ele for lido. Então nós precisamos ler. E aí, eu me lembrei de imediato desse livro, desse pequeno tesouro, na verdade, um pequeno baú repleto de mensagens que foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier e reunidas nesse livro em 1951. E eu tenho a primeira edição do livro. Aí eu cheguei em casa e comecei a folhear. E lembrei assim: nossa, esse é um livro que não é daqueles comuns que a todo momento nós vemos, né? A gente chega numa livraria espírita, nós vemos as obras de Kardec, vemos as obras de Joana de Ângeles, vemos diversos livros de Chico Xavier, mas esse aqui, de vez em quando, é reeditado. E olha a boa notícia, tem uma nova edição dele. Então, Chico Xavier recebeu esse livro quando tinha cerca de 40 anos de idade, e nós temos uma edição muito recente disponível. Quem quiser pode pedir, ou através da Casa Espírita, ou pela própria internet, e tem o livro à disposição. Então, é um livro que pode e merece ser lido. A ideia dessa exposição é exatamente que nós possamos criar em vocês esse interesse pela leitura. E esse pequeno baú de tesouro, ele é estruturado da seguinte forma: tem um prefácio escrito pelo Espírito Emmanuel, e assim, eu não conheço todos os livros que Chico Xavier psicografou, mas em todos os que eu conheço, o prefácio é sempre de Emmanuel. E Emmanuel, no prefácio, ele não se limita a apresentar o livro. Ele traz sempre uma orientação. Nós voltaremos ao prefácio daqui a pouco. E o livro, ele está organizado com 40 mensagens. E no finalzinho, esse livro é muito legal, porque ele traz uma súmula biográfica dos autores. Porque às vezes você vê o nome lá naquele livro, mas você não tem ideia de quem foi aquele espírito. E eu vou dizer para vocês, esse é um baú do tesouro, porque vocês precisam ver o peso da autoridade moral desses espíritos que vieram escrever. Imagina um trabalho de Emmanuel, dessa equipe espiritual que acompanhava Chico Xavier, para reunir 40 autores de peso. Nós vamos ver quem são eles daqui a pouco. Vamos começar pelo prefácio. Nele, Emmanuel
faz uma comparação entre árvores e escritores. Ele diz assim, que muitos escritores são como algumas árvores belíssimas, ou como algumas árvores que são muito altas, mas são árvores que, pela sua altura, não dão sombra, ou são árvores que são muito belas, mas apenas ficam nesse aspecto da beleza. E aí, existem escritores que são artistas, que escrevem para si mesmos. Eles escrevem pelo prazer de escrever, de fazer algo bonito, mas o interesse é voltado para si. Não há nada de errado nesse sentido, mas o que Emmanuel está querendo dizer é que quando se faz alguma coisa simplesmente para si, existe um caráter egoístico muito grande que acaba não contribuindo. Outros autores já poderiam ser comparados com uma paisagem de espinheiros, que de longe é bonita, mas quando você chega perto, os espinhos, eles passam a incomodar, passam a ferir. E ele diz que são esses escritores intelectuais que convertem os raios da inteligência nos venenos ideológicos das teorias sociais da crueldade, da dominação, da superação do outro, desprezando o próximo, ou nos tóxicos da literatura fecenina, literatura libidinosa, devassa, a literatura que é usada apenas para causar impacto e gerar emoções de baixo nível em quem lê essas obras. E por fim, Emmanuel diz que existem escritores que são como árvores frutíferas, árvores que dão sombra, árvores que dão abrigo, árvores que oferecem os seus frutos para alimentar quem precisa de alimento. E esses são os escritores que trabalham realmente para os outros, para o bem dos outros, esquecidos do próprio eu, integrados no progresso geral. Esses sim contribuem para melhorar o próximo, contribui para melhorar a sociedade. E aí, este livro, Falando a Terra, conclui Emmanuel, é constituído de galhos espirituais dessas árvores frutíferas. Os autores que compõem Falando a Terra estimulam o coração humano à sementeira da vida nova. Então, quando eles trazem esses textos, eles os trazem para que nós, lendo a obra, possamos nos engrandecer com ela, possamos amadurecer, possamos encontrar novos valores. E essas mensagens? Bem, são 40 mensagens distribuídas no livro. E é óbvio que eu não vou ter tempo aqui para esmiuçar essas mensagens. Aliás, eu achei tão legal essa ideia de fazer uma exposição falando do livro, e como o livro ele é tão rico, eu até conversei com a Darlene, né? Falei assim, Darlene, isso aqui daria, na verdade, um ótimo seminário. Eu poderia convidar umas 6 pessoas, os 6 expositores, eles se reunirem, dividirem a obra e cada um trazer uma leitura ou da obra ou de temas da obra, né? E a Darlene achou
achou uma ideia legal, então pode ser que para 2024 nós tenhamos um seminário aí tratando desse livro. Vai ser muito legal se isso puder acontecer. E essas 40 mensagens, então, elas podem ser classificadas de várias formas, claro. Para este momento, eu fiz uma divisão relativa aos temas que nelas se apresentam. E aí nós temos, por exemplo, um tema de glorificação. Glorificar é mostrar o que é bom, é dar aquela sensação de crescimento, de grandeza. Então, a página que inicia o livro é Oração ao Brasil. Oração ao Brasil. Escrito por um autor espiritual, que eu não vou contar para vocês qual é agora, mas daqui a pouco vocês vão saber. E aí vocês já vão perceber que a página de abertura do livro, ela vem com um peso moral extraordinário. Poema de mãe, apreciações, a escola, todos eles, cada um glorificando um aspecto da vida ou das pessoas. O segundo tema é de reminiscências, notícias, avaliações. Eu acho muito legal, e vocês podem ver que tem várias páginas, e algumas delas tem vários textos, né? E alguns desses textos com várias páginas. E eu acho muito legal porque são estudos de caso. Estudo de caso é quando você analisa algum acontecimento e dele extrai ensinamentos e lições. Cada uma dessas páginas é a narrativa que um espírito faz de como ele se encontrou depois de desencarnado. E aí existem aqueles que se encontram muito bem, e existem aqueles que se encontram decepcionados consigo próprios. Depois nós temos também um conjunto de páginas de lições do Evangelho, o que denota o caráter religioso do livro. Algumas dessas páginas são de orientação, outras são histórias como Conto Simples, Página Breve, Três Almas, O Juiz Compassivo, são histórias contadas também. E temos diversas páginas de reflexões filosóficas, em que o autor ele se detém a analisar determinados aspectos dentro de um âmbito de teorização da vida. Algumas páginas, por exemplo, reflexões, está na forma de aforismos. Aforismo são aqueles trechos, aqueles textos curtos, um parágrafo normalmente, com 3, 4, 5 linhas, que tem um conteúdo moral. Então, essa página de reflexões, ela tem assim, cerca de 100 aforismos. E é bem interessante. Às vezes você precisa de uma frase de efeito, e ela tem essa frase de efeito como fundamento moral. E o único poema do livro é esse, Meditação. As outras todas páginas são páginas escritas discursivamente. Pois bem, como eu disse, nós não vamos nos deter, nos aprofundar no conteúdo dessas páginas. É mais para que vocês tenham vontade de chegar nelas. Agora, quando nós chegamos aqui na súmula biográfica dos autores, é que as coisas começam a se tornar interessantes. São 40 autores, e aí deu bastante trabalho pesquisar a fotinho de cada um na internet, para ver se vocês conseguem reconhecer alguns desses autores. Talvez uns 2 ou 3 sejam reconhecidos com facilidade. Vocês vão perceber que em alguns lugares tem só uma figura. É porque eu não consegui encontrar de jeito nenhum. Ele é um personagem, um autor que não tem uma imagem dele disponível na internet. Conseguiram identificar algum?
Deixa eu perguntar para vocês, quantas mulheres tem aí? Fica difícil, né? Então vamos facilitar um pouco a vida. Pronto. Então, nós temos 7 mulheres. E com certeza vocês conhecem diversas delas. Vamos ver. Anália Franco, espírita, educadora, fundadora de mais de 100 escolas. Espírita, na verdade, não espírita, ela não era espírita encarnada, né? Ela passou a psicografar mensagens depois de desencarnada. Isabel de Castro, eu encontrei a imagem dela, uma senhora portuguesa. Aquele número, entre parênteses, é o ano de desencarnação de cada uma dessas pessoas. Vocês reconhecem alguma aí assim? Tem aquela Madre Joana Angélica de Jesus, desencarnada em 1822. Ela é conhecida como uma mártir das lutas da independência no Brasil, porque ela foi morta às portas do seu convento, né, por baionetas portuguesas na luta pela independência na Bahia. Nós temos a tendência de achar que a independência brasileira foi pacífica e não correu sangue, mas olha, eu tenho uma má notícia para vocês. Correu muito sangue nas lutas pela independência. E ela foi uma dessas. Em 1951, ela psicografou essa mensagem pelo Chico Xavier. Mas desde 1945 ela estava de tete a tete com o Divaldo Pereira Franco, como Joana de Ângeles. Só que o primeiro, ela escreveu diversas mensagens através de Chico Xavier, do Divaldo Franco, e o primeiro livro, efetivamente, que reuniu essas mensagens todas foi Messe de Amor, que foi publicado em 1964. Então, muitos anos depois, né? Joana Gomes de Guzmão, que foi uma mulher muito religiosa, Maria Lacerda de Moura, que também foi educadora, Silvia Serafim, que foi jornalista, ativista, feminista, uma pessoa assim de vida bastante agitada, brigando muitas vezes por direito das mulheres. A vida dela era um tanto tensa e ao final ela acabou desencarnando por suicídio. E obviamente que a mensagem dela reflete também esse tipo de situação, né? Tanto a decepção dela pela forma como ela lutou pelos direitos, quanto pela forma como ela desencarnou. E Teresa d'Ávila, que se apresenta como Teresa d'Ávila, mas na Igreja Católica ela é conhecida como Santa Teresa d'Ávila. E vocês percebem, né, pela data de desencarnação, eu estou supondo que esses espíritos ainda não tinham encarnado de novo, por isso se apresentam dessa forma. Então, desde 1582, a Santa Teresa d'Ávila não tinha reencarnado, presumivelmente. Bem, então voltamos aqui para o nosso painel, e já que nós vimos aqui, né, na página anterior, que nós tivemos ali 3 religiosas católicas, né, nós podemos perceber a influência do cristianismo sobre o espiritismo. Sempre houve essa influência, né, e próceres da Igreja Católica sempre participaram ativamente, contribuindo de maneira positiva para a compreensão do cristianismo sob um novo prisma. Daí eu pergunto para vocês, quantos padres será que tem aqui? Maldade de novo. Tá, vamos facilitar um pouco. Bastante padre, né? Bastante padre. Então, no total, são 10 padres. De 40 páginas,
10 padres, mais 3 madres. Então, é bastante. Quem são esses padres? Bem, aí nós temos alguns ilustres desconhecidos, como Frei André de Cristo. Eu não sei se alguém conhece Bartolomeu dos Mártires, diz que ele é famoso em Portugal. Conhece alguém assim, alguém que conhece. Padre Bento Pereira, também não consegui. Frei Fabiano de Cristo, é famoso dentro dos meios espíritas, né? Frei Francisco do Monte Alverne, Padre Francisco Marião, Padre João de Brito, que na verdade ele é um santo, ele assina como padre, mas na Igreja Católica também é um santo. Dom Joaquim Arco Verde, que foi o primeiro cardeal no Brasil, foi o primeiro cardeal. Frei Manso da Cruz, Padre Souza Caldas, considerado talvez o maior poeta sacro, maior poeta de poemas sagrados, né, em língua portuguesa. E é interessante a página do Dom Joaquim Arco Verde, porque ela parece dirigida a sacerdotes. Porque ele começa dizendo que uma grande decepção do sacerdote é chegar do outro lado e descobrir a si mesmo como muito menos do que aquilo que ele seria. É dirigido aos sacerdotes, mas talvez possa ser lido dessa forma também por nós espíritas, porque parece que tem muito espírita que chega do lado e se decepciona. Enfim, e aí nós podemos perceber aqui, olha, aquele Padre Bento Pereira, se ele não tiver encarnado de novo, ele estava desde 1535, sem precisar voltar. Bartolomeu dos Mártires, desde 1590, Frei Manso da Cruz. Então nós podemos perceber que parece que algumas dessas figuras, de fato, elas permaneceram bastante tempo desencarnadas. E político? Será que algum político contribuiu? Conseguem identificar algum político? Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa! Alguém identificou Marechal Deodoro Fonseca? O autor da primeira página está aqui. Lembra-se qual era a primeira página? Oração ao Brasil. Uma página de glorificação da nossa pátria. Então vamos ver quem é esse pessoal. 9 políticos. Obviamente, vários deles bem decepcionados, né, com a própria prática política. Antônio Americano no Brasil, que aliás teve um nome bem interessante, né? Americano no Brasil. Demétrio Nunes Ribeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, que foi aquele que proclamou a República no Brasil. E aí nós temos Marquês de Paranaguá, Joaquim Murtinho, que era um engenheiro civil, inclusive Mato Grossense, né? Porque não existia Mato Grosso do Sul na época, Mato Grossense. José Antônio Nogueira, Marquês de Maricá, Medeiros de Albuquerque, que foi um político muito influente no Brasil, também foi membro da Academia Brasileira de Letras, ele está vestido fardão na academia. E Rui Barbosa. Rui Barbosa é autor da Oração ao Brasil. E um dos aspectos mais impressionantes, assim, eu não conheço o estilo dos outros autores, mas Rui Barbosa eu tive a oportunidade de ler vários textos dele. E quando a gente lê Oração ao Brasil, a gente encontra aquele estilo bem inconfundível do Rui Barbosa. E é uma satisfação ler essa página. Bem, então nós tivemos algumas mulheres, e entre elas algumas freiras, né? Nós tivemos padres, espírita. Será que algum espírita desencarnado contribuiu?
Será que vocês conseguem identificar algum espírita aqui? É difícil. Para dizer a verdade, eu também não identificaria nenhum. Então vamos quebrar o galho e ver quantos espíritas participaram desse livro. 7 espíritas. Vamos ver quem são eles aqui. Só para nós termos uma ideia. Abel Gomes foi um espírito, trabalhou muito com o espiritismo, e Peresperanto também, ele divulgou bastante e tentou desenvolver. Fernando de Lacerda, ele era um médium português extraordinário. Ele psicografava em qualquer ambiente e às vezes ele ficava psicografando, a mão estava escrevendo e ele estava conversando com as pessoas com um assunto completamente diferente daquilo que estava escrevendo. E ele psicografou várias páginas de Essa de Queiroz. Então, com o estilo sarcástico de Essa de Queiroz, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, a Federação Espírita Brasileira publicou, são 4 livros, né, com Fernando de Lacerda, com um psicógrafo. O final da vida dele foi muito difícil, ele sempre foi muito atacado, e aí ele diz assim que, enquanto ele tinha uma mensagem bacana para passar para as pessoas gostavam. Mas quando a mensagem já era um pouco de repreensão, ou mostrando as responsabilidades de cada um, aí ele era acusado como se ele estivesse falando alguma coisa errada, né? Inácio Bittencourt, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. José Antônio Nogueira aparece aqui de novo, ele apareceu como político e aqui também. Luiz Olímpio Teles de Menezes, que teve uma influência muito grande na Bahia, na publicação de órgãos, de revistas, jornais espíritas. Romeu Camargo, Viana de Carvalho, que foi militar, e Viana de Carvalho, inclusive, psicografou 6 ou 7 livros através do Divaldo Pereira Franco. Divaldo Franco diz que Viana de Carvalho foi o maior orador da sua época. Então, receber o elogio assim, do Divaldo Franco é algo bastante significativo, né? E a última mensagem do livro é precisamente de Viana de Carvalho. Agora, eu quero que vocês observem uma coisa: nenhum espírita desencarnado lá em 1500 e tanto. Por que será? O espiritismo surgiu em 1857. Não dava para ter um espírita desencarnado antes. É isso mesmo. Bem, então nós temos ainda algumas personagens que não tem uma classificação específica, né? Então, Bulhão Pato, que era artista, poeta, escritor, ele tem algumas obras. E Farias Brito, que é um grande filósofo brasileiro. Toda vez que você pega um livro de filosofia que ele começa a falar sobre a história da filosofia no Brasil, está lá Farias Brito como um pilar da nossa filosofia. Não que o Brasil tenha uma tradição filosófica, mas ele é festejado como um desses, e como o maior filósofo da sua época. Leopoldo Frois, que foi um dramaturgo. Luiz Gama, talvez vocês já tenham ouvido falar do Luiz Gama. Ele nasceu de mãe liberta, mas ele foi escravo durante muito tempo. Aí ele conseguiu se libertar da escravidão e participou de movimento abolicionista e de luta pelos negros. E é interessante que, mais uma vez, né, nós ainda não aprendemos a fazer política. Nós não aprendemos. Nós temos no século XX alguns brilhantes praticantes da política que mostram que política pode ser feita de uma forma amorosa. Então você tem um Nelson Mandela, que baseia a sua política no perdão. Você tem um Martin Luther King, você tem um Mahatma Gandhi, grandioso, mas nós ainda não aprendemos a fazer política.
Então, os políticos, eles se decepcionam consigo mesmos, porque eles percebem que, embora estivessem lutando pelos direitos nos quais eles se justificam, eles dizem assim: mas eu me esqueci de amar o adversário. Então, Luiz Gama também. Múcio Teixeira, que foi um poeta, um dramaturgo gaúcho, ele contava com a simpatia de Dom Pedro II, foi um protegido de Dom Pedro II, e quando a gente fala que era protegido, era porque recebia alguma gratificação, alguma remuneração dos cofres imperiais. Nós temos Paulo Barreto, conhecido pelo seu nome de João do Rio, ele foi um cronista carioca, muito famoso, jornalista. E temos uma figura bem diferente aqui, que é Robert Southey, não sei se é dessa forma que se pronuncia, mas ele é inglês, e ele esteve em Lisboa, morou em Lisboa durante muito tempo, aprendeu português, se apaixonou pelo Brasil à distância. Ele nunca esteve no Brasil, mas ele escreveu uma história do Brasil que sempre foi muito prestigiada, e aí ele escreve uma mensagem assim, de amor ao Brasil, que faz a gente amar o Brasil 2 vezes. Então, é uma figura bem legal também nesse nosso painel. E aí, dessa forma, né, nós chegamos a esse ponto. Eu espero que esses momentos tenham servido para criar uma pontinha de curiosidade e fazer você pensar assim: quem sabe eu peço esse livro para dar uma olhada nessas mensagens. E antes de encerrarmos, né, porque esses autores, eles falam e eles procuram semear uma vida nova entre nós, eu gostaria de encerrar esses momentos lendo para vocês o único poema dessa obra. Vai ser uma leitura que serve como leitura do poema e também serve como prece de encerramento para esses momentos. Ela é uma página de Múcio Teixeira. Lembra-se de Múcio Teixeira, aquele gaúcho? Então eu gostaria de ler esse poema com sotaque gaúcho. Eu até tentei, mas ficou tão ridículo que eu falei assim: não, esquece o sotaque, vamos ler do jeito que a gente consegue fazer mesmo. A página chama-se Meditação. E eu vou ler o poema a título de prece. Sou filho de Deus e herdeiro da criação. O amor, divina luz, fulgura em mim. Meus pensamentos renovam-me em ação incessante. Cresço para a perfeição com o meu trabalho de cada dia. Respiro em comunhão com a vida infinita. Vivo entre meu Pai Criador e meus irmãos no silêncio e na atividade. Valho-me do discernimento para encontrar a verdade pela porta do bem. Estou aprendendo a encontrar a infinita sabedoria em todas as situações, seres e coisas do meu caminho. Minha vontade é a minha bússola no mar da experiência. Procuro no próximo a melhor parte. Esqueço todo o mal. Recebo as dificuldades como lições. Transformo-me naquilo que imagino. Reconheço que devo render culto à providência divina, servindo aos outros. A alegria é o meu clima. A confiança é o meu processo de realizar. Teço invisíveis laços para a materialização dos meus desejos. Todas as criaturas me ensinam algo de belo e útil. Agir para bem fazer é a minha obrigação incessante. Em Deus, tudo posso.
Em Ti, Pai amoroso, tudo podemos. Então, que saibamos estar contigo a cada momento, da mesma forma como estás conosco hoje e sempre. E que assim seja. Ia falar isso para você também. Agradecemos nosso irmão Celso Catoni pela brilhante exclamação e nos deixou curiosos. Vai vender livro. E já quase finalizando nosso evento, antes de encerrarmos aqui, já quero convidar a todos para que não vão embora antes de participar dos tomes e bebes, porque comemoração tem que ter tomes e bebes, né? É uma cozinha preparada ali para todos os convidados, tá? Eu quero convidar o senhor Orlando Greff, que foi um batalhador junto com o seu filho, né, André, na reestruturação dessa casa, na nova fase de Casa Espírita Ismael, federada a FEMES. Então, que ele, como coordenador da URI Regional 6, também possa aqui dar a sua palavra. Era para fazer a prece, mas a prece já foi feita. Então, ele faça as suas considerações. E quero avisar também aqueles que costumeiramente frequentam a casa às segundas-feiras que o passe hoje, todos já receberam muita vibração, muita luz aqui. Senhor Orlando, por favor. Ninguém sabe como se ninguém pessoas, não vai ser eu que vai. Boa noite a todos, a todas. É uma felicidade muito grande estar aqui, né, nessa casa que já fez passagem na nossa vida, né? O gordinho que vocês viram aqui, o André é meu filho, que desencarnou hoje, está com 13 dias, né? Hoje é 14, 12 dias. Ele se operou de um câncer na cabeça, né? E não teve jeito. Aí, a mensagem que eu quero deixar a esse respeito é dizer a vocês que, graças a Deus e a doutrina espírita, eu estou muito bem. Minha esposa também. Porque a gente encontra força no trabalho, né? Cada dia. Então, as pessoas, mas você não está triste e tal? Não, a gente sente saudades, muitas, né? Mas a gente sabe que a vida continua, nós estamos aqui por uma passagem, né? Deus deixou um presente maravilhoso, que foram 3 filhos para mim, e eu agradeço a Deus, em vez de eu estar triste, ou achar que Deus é responsável por alguma coisa. Não é. A gente reencarna aqui na Terra com uma tarefa a cumprir, e os dias, né, vão se passando e Deus pega aquilo que Ele deixou na nossa guarda. E foi isso que aconteceu com o André Luiz, né? Tenho certeza que, como o senhor Luiz Real também foi um dos fundadores aqui, o Marcelo está lá no fundo, filho, né? Com certeza ele, seu Benito, Vivaldi, minha tia está viva ainda, né? Meu tio, esposo dela, que desencarnou também, ele é muito aí. Mas continuo aqui recebendo os aplausos, vendo esses vídeos tão bonitos que foi passado aí, né? Então, a casa aqui, ela é uma casa privilegiada, porque já passou, eu imagino que por 4 épocas, né? A primeira época foi a época espiritual, que houve todo um planejamento para surgir a Casa Ismael.
A segunda época foi a época do seu Luiz Leal, da dona Juvenil, do seu Aldemiro Paim, né? E a terceira época foi a minha e do meu filho, né? Nós pegamos aqui do seu Luiz, interessante, o seu Benito, né? Benito Vivaldi. Eu até gostaria, assim, rapidamente, de contar essa passagem. O seu Benito falou, olha, senhor Orlando, nós vamos passar a casa, aquela época era Fraternidade do Anjo Maior para vocês. Porque nós recebemos uma mensagem que eu vou desencarnar daqui uns 2, 3 anos. E logo que eu desencarnar, o Vivaldi desencarna também. Mas não é que aconteceu do jeitinho que eles falaram. Dali a pouco o seu Benito foi para o Rio de Janeiro, onde morava a família. Nós ficamos sabendo que ele desencarnou. Né? Aí veio seu Vivaldi, né? O nosso querido irmão Vivaldi, uma figura, viu? Que homem, né? Falam que político, não sei o que, né? Mas esse é um exemplo. O seu Vivaldi, para nós aqui, foi um dos melhores prefeitos que existiu na honestidade, no caráter, na pessoa que era seu Vivaldi. E era espírita. Era espírita. E depois nós teve a outra época, né, assim que eles passaram para nós. Eu mais o André, nós pegamos a casa aqui num período de transição. Aí ela mudaria de nome, passava a se chamar Casa Espírita Ismael. Já foi uma ideia do Marcel, né? Marcel falou, não, casa fica mais familiar e tal, né? Mais família, então vamos pôr Casa Espírita Ismael. E aí então se concluiu a quarta época, né? Comigo e meu filho. Eu não pude assumir aqui a casa, que era voltada do seu Benito e seu Vivaldi, porque nessa época eu estava presidente lá do Amor e Caridade. E é isso aí, eu fico muito feliz, né, de ver a imagem ali, as lembranças, né, e, em nome da URI e Dourados, eu parabenizo a casa, as pessoas que tão carinhosamente cuidam dessa casa aqui. Nossa, parabéns aí, seu Darcy. São pessoas maravilhosas, né, que contribuíram para que a Casa Espírita Ismael seja o que ela é hoje. E, aliás, é uma das casas filiais da Federação. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, meus irmãos, agradecemos a presença de todos e encerramos a festividade da noite de hoje. Muito obrigado a todos. Vamos aos comes e bebes.